Vamos lá. Compartilhar. Não, não é isso. Vocês estão vendo aqui os meus slides? Não, a gente tá vendo os arquivos aqui, Pro. Eu tô Não, vendo então só não é. arquivo. Espera aí. Acho que agora foi. Foi. Foi? Agora Olha. foi. Então, vamos lá. O objetivo era, agora, vocês já terem lido a primeira parte inteira do texto, do livro. Então, vamos retomar. A gente descobriu que o Stanley, ele é um menino pobre, humilde, e que ele foi preso injustamente por ter roubado um tênis de um jogador importante. E aí ele foi parar nesse acampamento. Nesse acampamento, ele descobriu que ele começou a desconfiar de que os buracos que eles cavavam não tinha só a intenção de moldar o caráter. Ele começou já a desconfiar de alguma coisa. Até o dia que ele encontrou um objeto metálico. E aí, logo depois, quando ele vai perceber, ele descobre que esse objeto pertencia a Kate Barlow. E aí ele vai começar a descobrir qual é a relação que essa história vai ter com a sua própria vida. O que é o objetivo agora de vocês? Aqui eu só vou falar no que vocês devem se atentar daí para frente. Então, agora, vocês já deveriam ter lido o texto aí até o final do capítulo 28, que é a página 127. Entrando na parte 2 do livro, está escrito lá, o último buraco. A partir daqui, as coisas vão começar a mudar. Então, lembra que eu falei que alguém vai fugir? Primeiro, a gente já tinha... Eu acho que era esse aqui, ó. Vai. Ótimo. É para a gente começar a pensar o que vai acontecer daí para o final. Então, vamos lá. Como que vocês acreditam que terminará a história para os principais personagens? O Stanley, o Zero, a família do Stanley, para os meninos, o senhor Sir aqui, mas é o senhor chefe, o Pedansky e a direção. Então, vocês vão começar a criar expectativas. Para quem já está lá mais adiantado, já dá para ver que existem algumas questões que estão começando a se desenvolver ali negativamente para os administradores lá do acampamento. O que vai acontecer? Por que vocês prestarem atenção nesses detalhes vai ser importante? Que eu vou explicar o trabalho para vocês. Estou falando desde o início que o trabalho é comparação com o livro. E esses detalhes que vão mostrar como que as coisas mudaram um pouquinho de rumo do livro para o filme. Então, vocês têm que prestar. Então, ó, no livro, o Stanley ele vai fazer uma descoberta em relação ao que ele está procurando e ele nem sabe o que é. Então, ele vai descobrir algo importante e isso vai ter a ver com o Zero. Então, eu quero que vocês prestem atenção. Na hora em que Zero ele fala o que ele fez, né? Ele conta a sua história para o Stanley. Qual é a relação que vocês vão descobrir entre eles? Como que o Stanley vai... Lembra que a gente começou falando lá da família dele, que falava que tudo era culpa do trisavô, do porco, do imundo, ladrão de porcos do meu trisavô? Como que essa história lá do passado vai voltar agora para resolver o problema desta má sorte da família Yellow? Oi? É sem spoilers? Não, então, por isso que eu só estou falando, prestar atenção nesses detalhes. Como que a família lá de trás do ladrão de porcos vai voltar agora para dar uma solução para essa má sorte para os personagens atuais. E qual é o desfecho? No filme,
e no livro para os meninos. Então, prestem atenção. O que vai acontecer com os meninos e com esses personagens da administração do acampamento e o que vai acontecer com eles no filme. Quem já chegou na parte em que Zero faz a sua confissão, ó, não contem, mas qual era essa confissão dele, que é o que eu acabei de falar, a parte em que os dois meninos decidem voltar para o acampamento. Por quê? Eles fugiram. Quem são esses meninos que fugiram? O que vai acontecer que vai fazer eles voltarem? Qual que vai ser a conversa deles que fazem ele... tem alguma coisa ali, vamos descobrir o que é. E aí, eles vão cair num buraco cheio de lagartos. Aqui, eu quero que vocês prestem atenção nessa parte, ó. Primeiro, todo o livro, ele está se ligando no final. Então, a conclusão do livro, ele não tem que retomar as ideias e fazer essa costura para não deixar nada solto. Eu quero que vocês entendam a relação de alguns elementos em especial. Do tênis, que foi roubado lá no começo do Clyde, e como que ele vai aparecer, que o tênis, o Clyde, tinha chulé. Qual é a relação dele com o final do livro, né? Como que esse personagem aqui, olha, que é foco principal, mas vai voltar no final do livro. As cebolas do Sam e com os lagartos. Esse é um flashback que é explicado na página 49 do livro, que vai ser logo em seguida aqui que vocês... Desculpa, no capítulo 49. Tá bom? Então, vocês vão passar a entender, por isso prestem atenção, o que a cebola tem a ver com o lagarto. Se Stanley não tivesse ensinado o Zero a ler, ele não teria provado que a mala era do amigo. O que fez o que facilitou a leitura do Zero? Então, lembra que um pouquinho antes, alguma coisa deixou o Zero meio confuso lá, quando ele tentou ler alguma coisa, e agora ele vai usar isso, porque ele vai entender que as palavras estavam invertidas, e aí ele vai entender. E aqui ele fala assim, ó, que o senhor-chefe, ele vivia dizendo durante o livro que o acampamento, ele não era um acampamento de bandeirantes, ele era um acampamento de moldar o caráter. Qual é o destino deste acampamento no final do livro? E aí vocês vão fazer essas comparações. Vou mostrar aqui para vocês o que eu quero. Olha só o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Vocês estão vendo aqui? Estão vendo a minha página? Sim. Estou vendo, levante hipóteses. Não, então peraí que eu vou... Tá escrito só levante hipóteses para mim. Ok. Vamos voltar. O que eu vou... Eu acho que é essa. Atividade de buracos. Ok? Agora foi. Perfeito. Esse é o arquivo que eu vou compartilhar com vocês. Hoje, agora, logo que terminar a aula. O que vocês precisam fazer? Então, vamos lá. Após ler o livro Buracos e assistir ao filme, aliás, eu vou colocar o filme na pasta que eu vou abrir para vocês agora também, tá bom? O link do filme do YouTube. Então, vocês vão assistir, primeiro termina o livro, hein? E depois vocês vão ter aí, ó, 6 dias de feriado para ler o livro e assistir esse filme. Você deve ter reparado que algumas cenas seguem à risca a narrativa do filme. Lembra quando a gente leu lá a primeira coisa, quando ele usa a palavra, olha, isso sempre acontece com as... Isso normalmente acontece com as cascavéis, isso sempre acontece com os lagartos. Preste atenção, como o livro, ele vai usar o filme vai retomar essas discussões. Enquanto outras partes do filme sofreram alterações a fim de se adequar à linguagem cinematográfica. Agora que você já percebeu essas diferenças, vocês vão redigir um texto seguindo a norma padrão da língua portuguesa, então com nada de gírias, nada de abreviações, fazendo uma análise das principais diferenças entre estas obras.
Identifique quais foram essas mudanças, não precisam pôr todas, mas as principais que vocês perceberam, tá bom? E demonstre os impactos que elas causaram no espectador. Vocês vão reparar no filme que muita coisa mudou. E aí vocês vão falar, olha, isso daqui no livro ele se apresentou desse jeito, no filme ele se apresentou desse jeito. Por quê que vocês acham que eles optaram por essas modificações no livro e do filme, tá bom? Vocês têm que explicar. Então, ó, identifique quais foram essas mudanças, explica elas, demonstre os impactos que elas causaram no espectador, tanto no livro quanto no filme, e aí vocês vão responder as suas conclusões sobre o filme. O filme atendeu às expectativas? Agora que você já conhece o livro, o filme, ele está adequado? Vocês gostaram? Sim ou não? Qual obra que você mais gostou? Se você preferiu o livro ou o filme? E vocês têm que justificar todas as suas respostas. Todas. Aqui, as orientações do seu texto. Então, ó, escreva seu texto numa linguagem acadêmica, né, formal, observando as regras gramaticais e ortográficas. Use fonte Arial 12, tudo que eu falei para vocês. Recuo especial na primeira linha, espaço entre linhas de um e-mail e alinhamento justificado, e dê um título para o seu texto. Você está fazendo uma análise crítica. Então, essa análise crítica de comparação, você vai ter que fazer nesse texto. Esse daqui vai ser o arquivo que eu vou compartilhar com vocês. É só esse trecho, tá bom? Porém, na descrição da atividade, eu vou colocar isso aqui para vocês, ó. Que é para vocês entenderem... Deixa eu baixar aqui. Que é para vocês entenderem o que vocês podem prestar atenção. Uma facilidade para vocês. Então, ó, isso aqui não vai estar na folha, vai estar lá nas instruções. Você deve ter reparado que, na realidade, não há muitas diferenças do livro para o filme. Se observarmos a estrutura do texto, veremos que é composto de grande parte por diálogos, o que deve ter facilitado a transposição para o roteiro do cinema. Aí eu vou colocar aqui, ó, esses pontos, algumas das coisas que ajudam a você a perceber essas diferenças. Então, ó, no livro, o Stanley é um garoto gorducho. Lembra que a gente falou disso semana passada? Que ele era grandão, aquela coisa, né? Ele é bem alto, ele é gordo. No filme, como que ele é apresentado? Por que vocês acham que houve uma diferença nessas caracterizações? Os apelidos dos meninos foram trocados, alguns. Quais vocês acham que foram essas mudanças e por que elas aconteceram? Mais adiante, na cena em que o meu senhor, porque é o senhor-chefe, tá bom? É o senhor-chefe. Senhor-chefe. Atira num lagarto, ela não existe no livro. Por que você acha que ela foi inserida? Então, olhem no livro como que essa cena se desenrola, e aí, quando ela aparecer aqui, ela vai aparecer de um jeito diferente. Por que vocês acham que no filme teve que ser diferente? Essa cena teve que ser modificada. Os lagartos não são exatamente iguais aos do livro. Quais foram as diferenças que vocês perceberam? Então, volta na descrição dos lagartos e aí você vai perceber como que o filme, quais são as diferenças deles. Uma diferença marcante é a caracterização do estado de saúde do Zero, depois que ele bebe o tchum. Para quem não chegou ainda, vai chegar lá. No livro, a gente tem uma impressão de que ele pode, de fato, vir a morrer de intoxicação. Então, a gente tem aquela ideia de que o Stanley só fez o que fez com o Zero porque ele realmente estava muito, muito mal. No filme, a gente tem essa mesma impressão? É isso que eu quero que vocês descubram e vocês expliquem por que essa impressão é igual ou não, se ela muda. E aqui, o final também é diferente. No livro, o meu senhor, que é o senhor-chefe, a direção e os Pedanskis, não são presos, né? A gente vai descobrir. Eles apenas ficam sabendo que o acampamento vai ser fechado pela justiça.
Por que que você acha que houve essa mudança? O que que vocês, quando assistirem ao filme, vão perceber de que por que que vai mudar de um e não vai mudar de outro? Certamente vocês encontrarão outras diferenças. Comprove isso citando. Essa daqui são algumas opções para vocês falarem no texto de vocês. Isso não vai estar na folha, vai estar nas instruções para vocês verem. Tudo bem? Então, isso significa que eu vou dar todas as dicas para vocês. Então, ó, vou compartilhar com vocês a folha para vocês fazerem a produção final do texto, seguindo as regras de ortografia e estruturação dos textos digitados. Vou compartilhar com vocês o link do YouTube, para vocês já terminarem e já serem fácil acessar no YouTube o filme, que se chama O Mistério dos Escavadores. Ele não tem uma qualidade muito boa, mas ele dá para entender e ele é dublado, tá bom, gente? Eu não consegui achar o filme legendado, então eu só tenho dublado, mas ele está na íntegra. E, por último, vocês vão fazer este texto, e aí vocês vão ter 10 dias para fazer esse texto, até o final do mês. Porque depois dessa, na outra semana, eu começo a falar do outro livro já. E aí vai ter atividade em grupo para fazer desse outro livro também. Tudo bem? Este trabalho do Buracos é a prova de redação de vocês. Tudo bem? Ele vai valer 2 notas, como terceira nota do livro de português, mas ele também vai valer como a sua prova de redação. Alguma dúvida? Prova mensal, né, Pro? Prova mensal. E até quando vai ser essa para entregar mesmo? Eu vou pôr a data lá, mas eu vou pôr até o final do mês, até dia 29. E aí eu vou ganhar um tempinho, enquanto vocês já estiverem fazendo o outro livro, eu estou corrigindo essas. E aí eu já mando a correção com a nota lá no Google Sala de Aula mesmo, tudo bem? Uhum. Tá. Muita informação hoje, hein? Então, ó, conclusão. Parece que é muita coisa que eu estou pedindo, mas não é. Conclusão, vocês viram? É igual a introdução. São 5 linhas, onde tem o arremate das ideias. Me manda para eu já fazer isso o quanto antes. E o trabalho do livro, que eu vou falar o que já dei todas as dicas, agora é só pôr um desenvolvimento. Escreva um bom texto, nada de colocar um único bloco, separem em parágrafos. Percebeu uma outra diferença? Olha, eu comecei falando dos lagartos amarelos. Não, agora eu vou falar dos apelidos dos meninos. Agora eu vou falar da situação do zero. Cada um é um parágrafo diferente. Você muda o foco, muda o parágrafo. E aí você explica. Não precisa ter mínimo de linhas, né, gente? Mas eu não espero que vocês escrevam menos do que 15, porque vocês têm que apresentar todos esses detalhes. E ainda apresentar no final as suas ideias. Olha, eu gostei mais do filme por causa disso, eu gostei mais do livro por causa disso. Falar se essas expectativas estão adequadas. Ok? Ok. Muita coisa, 2 finalizações aí de trabalhos e agora é só com vocês. Vou publicar esta aula de hoje no no Google Sala de Aula, tanto na parte de conclusão, eu não sei se vai dar para fazer num vídeo só, ou se eu conseguir fazer 2, porque eu parei a gravação. Se eu conseguir fazer 2, eu vai para a produção do texto e para o Buracos. Se eu não conseguir, vai só para a produção do texto, que foi com eles que eu comecei. Tá bom? Mas eu vou postar lá. E esses slides que eu mandei do Buracos, eu também vou compartilhar lá, tá bom? Porque tem algumas informações diferentes aí para a gente saber. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma. Até que página do livro tem que ler? Agora você lê até o final. Vixe. Agora vocês vão ter 6 dias de feriado, gente. Agora vocês vão ter tempo. Não, mas livro... para ler? Já terminei há 2 semanas. Para ler o livro, para assistir o filme e ainda para fazer o trabalho. Vocês têm até dia 29, 10 dias a partir de hoje. Tá bom? Só estava esperando você mandar o trabalho pro resto. Dá mais tempo? Não posso dar mais tempo porque esse trabalho eu tenho que encerrar nesse mês. Porque mês que vem a gente vai falar sobre esse daqui, olha, do Nelson Mandela, que eu já estou no finalzinho do livro e preparei uma atividade, supimpa para vocês.
E ele Esse também livro é vai ser a prova de vocês. E a prova de vocês Como vai ser uma chama esse biografia. livro, pô? O Menino Nelson Mandela. Eu vou falar sobre esse livro para vocês, tá bom? A gente vai fazer uma análise inicial do livro quando a gente for falar sobre biografia, que é o nosso próximo trabalho avaliativo de redação do mês que vem, de junho. Então, aí a gente vai fazer uma discussão, porque isso aqui é a biografia do Nelson Mandela, bem bacana, viu? Estou terminando a leitura, mas a atividade já está pronta, praticamente. Só se eu Quantas precisar páginas inserir tem mais isso uma ou aí? duas questões. Perfeito. Então, ó, Bro, até amanhã. Ixi, até amanhã não, até Valeu, semana que vem. valeu. É nóis. bom final Tamo para junto. vocês aí. A gente se vê na terça-feira com gramática. Tá bom? Já. Tô com sono. Gramática. Falou, Pro, nós. Segunda é Alô, feriado também. alô. Sim, segunda é feriado também. Professora, Oi. o conjunto todo, para finalizar mesmo, é para te entregar até terça que vem, não é? Dia 26? O trabalho. E aí, É, o quando trabalho, você me isso. entregar isso, eu vou Mas eu posso te devolver. entregar hoje? Pode. Então, Tá aí bom. que tá. Você me entrega, eu vou corrigir. Quando eu devolver a correção, você vai copiar a sua correção na folha oficial que eu vou mandar hoje numa outra pasta. Não, sim, não, Ainda mas é produção. eu não tô falando do buracos, eu tô falando da produção de Não, texto. eu estou falando da redação mesmo. Eu vou abrir no Google uma outra pasta onde eu vou colocar a folha oficial, onde você tem que colocar o seu trabalho, o seu texto. Você não precisa me mandar lá ainda, aliás, nem é. Você só vai me mandar depois que eu te devolver a correção da conclusão, tá bom? Tá. O seu texto não vai ter mais nada para fazer. Aí você vai lá, copia o seu texto na folha oficial e me manda, porque é Tá. ali que eu vou fazer a avaliação, tá bom? Tá. Eu vou tentar explicar isso bonitinho no trabalho, e aí eu vou mandar tudo isso hoje à tarde para vocês. Se tiver Tá dúvida, bom. vocês falam comigo no WhatsApp, tá bom? Tá. Então tá. Tá. Beijo, pessoal. Tchau.